Recording is on. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tairine. Eu sou discente de doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o beneficiamento e industrialização de moluscos bivalves, tá? Mais especificamente ostras, mexilhões e vieiras. E antes de iniciar a aula, eu gostaria de agradecer a professora Givilene mais uma vez pela oportunidade, agradecer a vocês por estarem aqui nesse momento tão delicado e ainda assim persistindo, lutando, assistindo às aulas, buscando conhecimento. Isso é muito importante, a gente não pode parar mesmo nesse momento delicado e complicado que a gente está vivendo, tá? Eu vou disponibilizar aqui o meu e-mail no final dessa aula, no final desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, se eu puder ajudar, vocês podem entrar em contato de maneira direta ou através da professora Gisilene, sem o menor problema, eu vou ficar muito feliz em ajudar, tá? E hoje eu vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês sobre os moluscos bivalves, tá ok? Então, vamos começar a aula? Então, gente, primeiramente, o que são esses moluscos bivalves, né? Os moluscos bivalves, eles são moluscos que possuem sua concha dividida em duas valvas calcárias e protegem toda a massa visceral, o molusco em si, e eles são fechados por uma forte musculatura. Então, basicamente, o bivalves vem de duas peças. E eles são seres aquáticos, de maneira geral, vivem no ambiente marinho. E uma característica muito importante desses moluscos é que eles são animais filtradores, ou seja, eles se alimentam através de filtração da água, do que está inserido na água no ambiente em que eles vivem. Uma característica muito importante desses moluscos. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês as valvas calcárias abertas, com a massa visceral no seu interior. E outras características sobre esses moluscos: eles não possuem cabeça, e são os únicos moluscos que eles são desprovidos de uma espécie de língua chamada rádula. Essa rádula, alguns moluscos utilizam para auxiliar na locomoção e tudo mais, e os moluscos bivalves não possuem essa rádula e também não possuem cabeça. Além disso, a sua massa visceral, ela fica totalmente protegida por essa concha, tá? E como eu comentei com vocês anteriormente, né, a musculatura, ela mantém essas válvulas fechadas. E, além disso, os bivalves, algumas características nutricionais sobre esses bivalves, né? Eles possuem menos calorias do que a maior parte dos produtos carnes conhecidos, inclusive até a maioria dos peixes. Além disso, são excelentes fontes de proteína, importantes fontes de ácido graxo, do tipo ômega 3 e vitaminas A e D. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês a ostra, a mexilhão e a vieira, todos com duas fotos, uma com suas valvas calcárias abertas, mostrando a sua massa visceral, e a outra com suas valvas fechadas, mostrando como eles se comportam na natureza. Então, como que funciona atualmente a produção global de pescado? Em que pé a gente está, né? Onde os moluscos estão interferindo nisso aí? Então, eu trouxe um dado para vocês aqui da FAO, de 2020, referente à produção da aquicultura de 2018. Com esse momento de pandemia, talvez esses números venham uma alterada, nossa alimentação mudou, a nossa forma de consumir as coisas mudou nesses últimos 2 anos, nesse último ano e meio. Mas o último dado mais recente que a gente tem é esse da FAO de 2020, referente a 2018, onde ele fala que a produção de pescado foi de aproximadamente 179 milhões de toneladas. E os moluscos representam em torno de 10% disso. Então, são 17,7 milhões de toneladas de moluscos bivalves produzidos no mundo nesse ano de 2018. Então, assim, é extremamente expressivo, principalmente se a gente fosse falar aí com relação financeira, a movimentação financeira que isso traz para a gente. Então, é extremamente expressivo. No Brasil, como que isso funciona atualmente? Bom, a produção atual de bivalves no Brasil, ela é principalmente, como eu falei para vocês, né, de mexilhão, ostras e vieiras. E as principais espécies cultivadas são o mexilhão perna-perna, a ostra, a gente tem a ostra do mangue, que é a Crassostrea rhizosforia, e a ostra japonesa, que é a Crassostrea gigas. E as vieiras a gente tem a de pectinodosos, que inclusive é o meu objeto de estudo no doutorado dentro da universidade. O nome da criação desses moluscos chama-se malacocultura, e os sistemas de criação, eles basicamente são sistemas de longlines ou sistemas de balsas. Como que é esse sistema? São sistemas suspensos, né, com estrutura flutuante,
que vão ser colocadas no mar, basicamente em locais de profundidade variável. Muitas vezes eles são abrigados em baías ou enseadas, não impede que seja utilizado em mar aberto, mas normalmente por ter uma corrente mais baixa nesses locais abrigados, permite o melhor manuseio e sobrevivência desses animais num local mais tranquilo. E eles não apresentam, geralmente, ele não apresenta uma dificuldade muito grande de manejo, tá? Desses animais. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como que funciona. O sistema longline, ele basicamente são bombonas plásticas, né? Unidas por um tipo de corda e apoiadas ao fundo pelas poipas. E a gente tem aí penduradas cordas de mexilhões, como na primeira na primeira imagem, e na imagem aqui na lateral são essas gaiolas, onde são utilizadas para ostras e vieiras, mas basicamente o sistema é o mesmo, bombonas plásticas e fixadas ao fundo. E aqui na lateral esquerda, embaixo, a gente tem um sistema de balsa, que é feito um flutuador, e nesse flutuador são penduradas as cordas de mexilhões ou as gaiolas. Aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem como é que funciona. A primeira imagem é de uma balsa suspensa com as gaiolas de ostras e vieiras e algumas cordas aqui de mexilhões para vocês verem como é que funciona. Essas gaiolas, elas normalmente são segmentadas por andares para poder dividir esses animais entre eles. Tá? E as cordas de mexilhões, onde os mexilhões eles ficam fixados nessas cordas à medida que vão crescendo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre legislação. O que a gente tem aqui hoje no Brasil sobre legislação? A gente tem a RESPOA de 2020, ela fala sobre a avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitando particularidades, né, de cada espécie. E ele fala a seguinte coisa, que devem ser verificadas 3 características sensoriais para esses moluscos bivalves. Quais são essas características? A primeira é que os animais eles precisam estar vivos, com as válvulas fechadas e com uma retenção de água incolor e límpida nas conchas. Isso vai indicar para a gente que ele está num ambiente adequado, que esse animal não sofreu algum tipo de estresse, né, por estarem vivos, estão com as válvulas fechadinhas. Isso mostra para a gente um grau de frescor desses animais. A segunda característica é que tem um odor próprio e suave, tá? Próprio de cada espécie, né, obviamente. E a terceira característica é que a carne deve estar úmida, bem aderente à concha, com aspecto esponjoso e de cor característica de cada espécie. As espécies são mais, os mexilhões são mais alaranjados, por exemplo, né, as ostras elas são mais branquinhas, as vieiras também são um pouquinho mais claras, então respeitando a característica de cada um, são essas 3 coisas que devem ser observadas de acordo com a RESPOA. Além disso, ela fala também sobre os estabelecimentos de pescado derivados, e ela traz no artigo 19, no inciso 4, e no artigo 44, algumas características sobre esses estabelecimentos. Que são o artigo 19, ela define uma estação depuradora de moluscos bivalves, e diz assim, para fins desse decreto, entende-se por estação depuradora de moluscos bivalves o estabelecimento destinado à recepção, depuração, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de moluscos bivalves. Então, ele explica, basicamente, o que deve ter uma estação depuradora, o que essa estação depuradora deve fazer. E no artigo 44, ela fala sobre os estabelecimentos de derivados de pescado, que, respeitadas as particularidades tecnológicas, ele deve conter um local para lavagem e depuração de moluscos bivalves, né? Se tratar de moluscos bivalves, ele deve conter esse local, que nada mais é do que a estação depuradora dos moluscos bivalves que ele cita no artigo 19. Além disso, a gente tem a Instrução Normativa de número 7 de 2012, onde ela institui o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves, e ela considera a necessidade de um monitoramento de micro-organismos contaminantes e de biotoxinas marinhas de moluscos bivalves. O que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que eles são organismos filtradores? Então, a gente tem que ter um controle sobre esses micro-organismos e contaminantes, porque eles vão filtrar o que está na água, e é uma maneira da gente controlar se essa água está adequada ou não para esses animais viverem, e garante uma qualidade, né, do produto que vai chegar à mesa para o consumidor. Então, ela estabelece requisitos de inspeção industrial e sanitária dos estabelecimentos de processamento de moluscos bivalves,
a fim de quê? De prevenir os efeitos nocivos à saúde do consumidor, né? Como eu falei para vocês, para garantir os padrões mínimos de qualidade desse produto. E ela é dividida em basicamente 4 etapas, se a gente puder separar, né, segmentar isso, em retirada dos animais da água, o trânsito desses animais, né, desde que eles são retirados da água até a unidade de processamento, o processamento em si, que é o beneficiamento desses moluscos, a gente vai focar um pouquinho mais sobre isso, e o transporte desse molusco processado para até chegar no seu consumidor final, nos seus mercados, restaurantes, ou na casa do consumidor. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, de cada um deles agora. Na retirada de moluscos, né, ela pode ser feita em fazendas marinhas ou bancos naturais, tá? Esses animais eles podem ser colhidos de bancos naturais. E no momento dessa retirada desses animais, tem uma característica importante sobre a liberação deles, que eles podem ser liberados de maneira direta, liberados sob determinadas condições e ter a sua retirada suspensa. Quais são essas condições? O que vai definir se eles vão ser liberados ou ter a sua retirada suspensa? Né? A taxa de E. coli e o limite de biotoxinas presentes nesses animais, e também é verificada a qualidade da água. Então, os animais liberados, né, eles contêm um limiar bem baixo de E. coli, não contém essas biotoxinas, e de acordo com o grau de presença aí de toxinas, eles vão ter a sua retirada suspensa ou não vão ser liberados, tá? Eles têm um padrão mínimo aí de limite de biotoxinas, e a concentração de E. coli, ela vai dizer se ele vai ser liberado de maneira direta, ou se vai ser liberado sob condições, ou ter sua retirada suspensa. E para esses animais eles serem liberados, além dessa, onde fica, né, essa liberação? Tem uma guia de trânsito animal. Essa guia de trânsito animal ela deve estar junto dos animais no momento do transporte, e onde vai ter descrito, né, se eles foram liberados ou liberados sob condições também. E se o animal tem sua retirada suspensa, ele simplesmente não é transportado. Retirada suspensa, ele vai ficar permanecendo na água, porque ele não está em condição de ser consumido. Então, o trânsito, basicamente, né, é o transporte do animal vivo até esse estabelecimento de processadores. Por que necessita aquela guia de trânsito animal? Porque aqui, nesse momento, o animal é considerado um animal vivo, então precisa ter essa documentação. E aqui eu trouxe para vocês 2 imagens para vocês avaliarem, né? Eu acho que fica bem visual para vocês mostrar dessa forma o que é uma liberação, o que é um transporte adequado, o que é um transporte inadequado, onde numa imagem a gente tem aí bombonas de gasolina, as caixas sujas e outros objetos, com o carro aberto, carregando esse animal, exposto ao sol e tudo mais. Isso é um transporte inadequado. E na outra imagem, já é um local de transporte que mostra que é limpo, que é protegido, é arejado, precisa ter uma temperatura controlada, que esse animal precisa de um cuidado mínimo para ser transportado até a unidade de processamento. Já na unidade de processamento, os estabelecimentos processadores eles vão transformar, né, matéria-prima, esse animal, em produto final. Seja ele vivo, cozido, congelado, resfriado, ele vai ser transformado dentro da unidade de processamento. E a partir daí é feita a embalagem, rotulagem, né, os selos de serviço de inspeção, seja ele federal ou sim. Então, esses animais eles vão entrar como animais vivos e vão sair como um produto final dessa unidade de processamento. E o transporte a partir daí, né, para o estabelecimento de comércio, serviço de alimentação ao consumidor, ele já é considerado um transporte de alimento, mesmo que o molusco esteja vivo. Não necessita mais daquela guia de trânsito animal, já é considerado o transporte de alimento. Ele já tem o selo, ele já vai acompanhado de nota fiscal, tá? Ele já é um produto final, ele já está devidamente embalado e rotulado, tá? E ele só necessita da nota fiscal para esse transporte. Então, agora eu vou voltar um pouquinho lá naquela etapa de processamento, né, para falar um pouquinho mais para vocês sobre essa etapa do beneficiamento em si. Na recepção da matéria-prima, é feita uma inspeção geral, tá? A gente precisa também fazer uma rastreabilidade desses animais, com toda aquela documentação que é recebida, a gente sabe de onde o animal veio, qual fazenda marinha, como foi feita, a quantidade de animais que foi recebida, para manter um controle. Além disso, é feita uma limpeza inicial desses animais com água limpa,
E eu trouxe aqui para vocês as duas imagens da lateral direita, é uma limpeza sendo feita, vocês podem ver que o chão é branco, as pessoas estão utilizando luvas, uniforme adequado para poder manipular esses animais. E aqui à esquerda eu trouxe uma imagem das caixas sujas, em terra de chão batido. Acontece em alguns lugares, mas é aí que a gente entra, né, para poder evitar esse tipo de problema, para definir o que é adequado e o que é inadequado nesse momento de recepção da matéria-prima. Posteriormente é feita a limpeza e o desconchamento desses animais, tá? Mais uma vez eu trouxe aqui do lado esquerdo, são duas imagens dessa limpeza e desconchamento feita de maneira adequada, com água corrente, com as pessoas com indumentária adequada, utilizando luvas, toucas, o uniforme, a máscara, que hoje em dia está bem mais evidenciada a necessidade dessas máscaras na manipulação de alimentos. E do lado direito, duas imagens completamente erradas, as pessoas com roupas de casa, utilizando brincos, anéis, pulseiras, não tem ali a água corrente para fazer a limpeza desses moluscos. Algumas pessoas estão ali no chão, manipulando esses animais de maneira completamente inadequada. E aqui eu trouxe para vocês uma etapa de depuração. Lembra que eu falei lá na etapa de liberação, que eles podem ser liberados ou liberados sob condições? Quando eles são liberados sob condições, a gente tem duas coisas a fazer. Uma seria a depuração e outra seria o tratamento térmico. Na opção de depuração, os animais eles são condicionados em tanques de depuração com água limpa, onde eles vão filtrar essa água limpa e eliminar, né, a taxa de matéria orgânica e vão reduzir a taxa de E. coli desses animais para que eles possam ser comercializados. O tempo ele vai variar de acordo com a quantidade de animais, a quantidade de água, o nível de concentração de E. coli, de micro-organismos, tá? Isso é variável, mas basicamente é isso, uma estação de depuração que se faz necessária dentro do ambiente de beneficiamento que trabalha com multibivalve, e a opção seria o tratamento térmico, né, que nada mais é do que você pegar esses animais que foram liberados sob condição e realizar o tratamento térmico dele, colocar em água fervente, em tanques de água fervente por um determinado período de tempo, para que seja eficiente aí a eliminação desses micro-organismos, e posteriormente é colocado num banho de água fria para cessar o cozimento desses animais. A partir daqui, esses animais são cozidos, então, os animais liberados em condições que sofrem um tratamento térmico, eles necessariamente vão ser animais cozidos, podem ser cozidos resfriados ou cozidos congelados, mas não mais crus. E temos a etapa de congelamento, né? Para que serve essa etapa de congelamento? Né? Para que esse animal ele possa durar, essa carne, esse produto, ele possa durar mais tempo. Então, alguns detalhes do congelamento é que a gente deve evitar a absorção de água, então é necessário um congelamento rápido, para que não forme cristais de gelo na sua musculatura. E muitas vezes a maneira de congelar, de você colocar nas caixas, nas formas, ele evitar essa aglomeração de água, essa retenção de líquido, para que seja feito um congelamento eficiente. Posteriormente é feita a embalagem e liberação desses animais, desses moluscos, e a instrução normativa de número 7 de 2012, ela ainda trata no artigo 74 de que os moluscos bivalves vivos a serem consumidos crus, eles devem ser dispostos na embalagem de uma forma que eles não percam líquido das conchas, para evitar essa perda de líquido das conchas, para os animais não ficarem desidratados, ressecados e alterando assim a qualidade no momento do consumo. Então deve sim ter um cuidado de embalagem para liberação desses alimentos, além de atentar para o selo, peso, tipo de embalagem que vai ser utilizada. Então é nessa etapa do beneficiamento que a gente tem esse controle. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as tecnologias utilizadas no processamento desses moluscos bivalves. Basicamente, eu falei com vocês aqui, né, que eles podem ser consumidos vivos, eles podem ser consumidos frescos e desconchados, eles podem ser consumidos cozidos e desconchados, eles podem ser congelados, crus ou cozidos, com conchas ou sem concha também. E a gente tem algumas tecnologias que podem ajudar na conservação desses produtos. Seria o uso de, por exemplo, atmosfera modificada, conservas, defumação, uma secagem por desidratação, utilização de autopressão hidrostática.
Todos esses tratamentos, desde que seja um tratamento adequado, com uma embalagem correta, mais o uso da cadeia do frio eficiente, ela vai proporcionar para a gente uma vida útil maior desses produtos, né, gerando um produto de mais qualidade para chegar até os mercados, até os consumidores, no tempo necessário que essas pessoas precisam para consumir esse alimento. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre essas tecnologias? Vamos lá, produto fresco é o mais tradicional, tá? Ele pode ser consumido fresco, cru, de maneira tradicional mesmo. A gente pode utilizar aí hoje o uso de atmosfera modificada, com embalagens diferenciadas, por exemplo, embalagem do tipo skin pack, que são essas embalagens que elas separam o produto um a um, para que você tenha como essa imagem do fundo. O uso de atmosfera modificada, normalmente, ele também é acompanhado de refrigeração, tá? O skin pack também é acompanhado de refrigeração. Existem essas duas formas aí, o produto está fresco, vivo, permite a respiração, embalagem que permite a respiração desse animal, para que ele possa ser consumido. Então, nesse tipo de produto, a gente tem que atentar muito aí à temperatura e tem uma vida útil reduzida, tá? Mas a embalagem modificada, utilizando atmosfera modificada, ou embalagens específicas, elas estão aí para elevar um pouquinho essa vida útil para alguns dias e não necessariamente horas para o consumo desse molusco. Ele pode ser cozido também de maneira tradicional, e também pode ser feita a combinação de uma embalagem adequada com o cozimento, o uso de sous vide, que é uma embalagem a vácuo, com o cozimento, um cozimento brando nesse tipo de tratamento, o uso de atmosfera modificada também associado ao cozimento, óleos essenciais, e muitas vezes esses produtos eles são definidos como produtos prontos para comer, né, ou produtos prontos para cozinhar, para adicionar em alguma receita, tá? E é necessário, quando a gente fala de produtos embalados a vácuo, produtos cozidos já embalados a vácuo, é necessário um controle de pH, tá? Além de muitas vezes também ter a necessidade do controle de temperatura desses produtos. Ou seja, ele pode ser congelado, pode ser refrigerado, alterando aí a sua vida útil, mas basicamente produto cozido. E o produto congelado, ele pode ser tradicional, né, cozido e congelado, mas atualmente ele também pode ser congelado fresco, em meias conchas ou conchas inteiras, num tipo de embalagem chamada individual kick freezing, como vocês podem ver nas imagens aí, que eles são congelados um a um, tá? Um congelamento feito rápido, tá? Com descongelamento adequado, um preparo adequado, para que ele se assemelhe o máximo possível do produto fresco, tá? Para que não dê aquela aparência de um produto que foi congelado ou descongelado, para que ele se assemelhe mais a um alimento vivo, né? Um produto fresco. E o que esse congelamento ele traz para a gente, né? Uma vida útil elevada, de meses aí, dependendo do tipo de congelamento, do que a gente está falando, de que produto que a gente vai falar, de que tipo de molusco que a gente vai tratar. Ele é o produto que promove aí a maior vida útil para a gente, que é o produto congelado. Além disso, a gente tem também alguns produtos defumados, principalmente ostras. Vou trouxe aqui para mostrar para vocês. E como que funciona essa defumação? Os bivalves eles são desconchados, a adição de uma fumaça líquida e posterior desidratação parcial para realizar o invase do processamento térmico desses alimentos, normalmente por esterilização. E qual que é a vantagem dessa defumação, desses produtos e dessa esterilização? Vida útil elevada. Tem produto semi-desidratado, né, defumado e bem embalado. Sempre a gente tem que associar embalagem, temperatura de armazenamento, tá? Junto com a tecnologia envolvida para que esse produto tenha uma vida útil elevada. Também pode ser realizada a conserva desses produtos ou a pasteurização desses produtos. Normalmente o método para pasteurização é utilizado o método de conservação combinada, que é a pasteurização com líquidos de conserva, condimentos e o uso do frio. Então, o produto pasteurizado ele necessariamente vai ser refrigerado. E ele pode ser utilizado com molho de pimenta, molho de alho, diversos pão natural, hoje em dia tem várias formas de utilizar esses líquidos de conserva, de condimentar esses líquidos de conserva.
tá? E o fluxograma de processo basicamente desenvolve os desconchados, a adição do líquido de conserva, que é uma solução ácida, a adição desses condimentos, seja pimenta, alho, a característica que for para esse produto, e um vasoprocessamento térmico, que a gente tem o produto pronto, lembrando que ele, pasteurizado, ele necessita de uma refrigeração. Também temos produtos desidratados, normalmente eles são consumidos como snacks ou reidratados, tá? E ele também é muito utilizado como alimento funcional para pets, tá? Como petiscos, no momento de um treinamento, e também até pela sua função, pela quantidade de nutrientes que ele tem, de maneira geral, ele também é utilizado para pet. Ele pode ser utilizado liofilizado, pode ser utilizado dentro de uma receita, como que eu trouxe exemplo para vocês de uma imagem aqui no risoto, ou somente consumido como snack mesmo. Como que funciona? Os bivalves eles são desconchados e é feita uma secagem, que pode ser por estufa, uma estufa associada a vácuo ou a liofilização. A partir daí é feito o invase para a comercialização desse produto. Além disso, nós temos os produtos pressurizados, tá? Que é a utilização da alta pressão hidrostática como um método de conservação, essencialmente não térmico, e traz para a gente aí um quê de inovação e qualidade, porque é um processamento que ele se assemelha à pasteurização em vida útil, mas ele não provoca o cozimento desse produto como produto pasteurizado. Tá? E além disso, ele pode, se a pasteurização ocorrer com o alimento inteiro, na concha, ele pode promover uma praticidade na abertura de conchas, também ser muito utilizado dentro de uma indústria para facilitar esse processo de abertura de conchas. Tá? Além disso, o que a alta pressão traz para a gente? Né? Uma segurança microbiológica, ela visa aí uma segurança microbiológica, aumentar a vida útil, considerando o produto fresco, e necessariamente ela precisa de um método combinado, que é o uso de refrigeração. Assim como na pasteurização, os produtos pressurizados, eles precisam do uso da refrigeração para ter uma vida útil elevada. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a utilização culinária. Vou trouxe esse tópico aqui. Porque a gente falou em vivo, cozido, congelado, defumado, de várias formas. Tá, mas como que esse alimento normalmente é consumido? Então, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, por exemplo, as ostras, o consumo tradicional delas normalmente é vivo, cru, temperada na hora, com sal, limão, às vezes um molho de pimenta, mas basicamente o consumo das ostras é assim, cru. Os mexilhões, eles podem ser utilizados em risotos, caldos, cozidos, misturados com alguns legumes, sempre bem colorido. Normalmente eles são ensopados de alguma forma. Já as vieiras, elas podem ser consumidas tanto cruas, filetadas, com temperos variados, elas podem ser fritas, podem ser utilizadas em risotos, muitas vezes elas são servidas até na própria concha, elas são retiradas da concha, fritas e são servidas na concha, para trazer uma gourmetização desse produto para a gente. A vieira, ela já pode ser consumida de diversas maneiras. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a utilização de resíduos, tá? Muitas vezes, massa visceral, que não é utilizada, e as conchas desses produtos, eles têm um destino inadequado, que são os aterros, lixões, né, ou devolução ao ambiente marinho. Essa devolução ao ambiente marinho, ela pode provocar um aumento de taxa de deposição de matéria orgânica e sedimentos do fundo, que vai alterar ali todo o ecossistema daquela área onde vem sendo depositado esse resíduo, e é uma característica muito ruim, então a gente tem aí possibilidade de resolver. Qual a principal forma de resolver isso? A obtenção do carbonato de cálcio, tá? Para suplementação, tanto humana quanto animal ou do solo, isso existe, e também tem um nicho menor aí, que seria a utilização para artesanato. Então, eu trouxe aqui para vocês para mostrar a suplementação de cálcio humana, já existe aí brasileiros, estrangeiros, né? O suplemento de cálcio em cápsulas, ele é vendido normalmente, a questão de ostra, principalmente, também pode ser utilizado para suplementação do solo, como fertilizante mineral, ele pode ser vendido puro, como calcário de conchas, ou ser adicionado um fertilizante mineral misto, tá bom? E a suplementação na alimentação animal, que também pode ser vendido como uma farinha de conchas pura, ou farinha de cálcio,
e também misturado a outros suplementos utilizados para diversos animais de produção, equinos, bovinos, suínos, aves principalmente, porque as aves e os bovinos, né, produtores de leite, têm uma necessidade maior de cálcio no seu organismo, as aves poedeiras, né, que, que vão estar aí botando ovos, precisa de muito cálcio pela casca dos ovos e tudo mais, então necessita de uma suplementação de cálcio muito grande. Então a farinha de concha está aí, dessas conchas, ela pode ter um nicho aí muito grande de mercado para a gente, tá? E o artesanato, falei para vocês, também é uma opção para adornos, brincos, pulseiras, cordões, cortinas, molduras de quadros, de espelhos, chaveiros, as conchas são bonitas, então se houver aí uma mão de obra, pode ser um nicho também de comercialização como dessas conchas como artesanato, tá bom? Então era isso mais ou menos que eu tinha para trazer para vocês, eu sintetizei um pouquinho a aula, se eu falei um pouquinho rápido, vocês voltem um pouquinho o vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui na tela. Podem mandar recado através da professora Giselene também, sem o menor problema. E como eu falei para vocês inicialmente, se eu tiver condição de atender, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar junto com vocês uma solução, tá? E eu espero que vocês se cuidem de verdade, nesse momento que está bem complicado, que vocês possam se cuidar, que vocês possam aproveitar o curso de vocês da melhor maneira possível e não desistir nunca, tá sempre aí focado, tentando estudar, mesmo que dessa maneira, encontrar um jeitinho, uma melhor solução de levar aí as matérias à frente, de levar o curso à frente e terminar o curso com louvor e com o entendimento de que vocês têm um leque aí de opções incrível para trabalhar, tá? Eu trouxe aqui para vocês só um deles, nessa área de beneficiamento, área de inspeção, área de qualidade, tá? Vocês têm muitas opções, tá bom? E no que vocês precisarem, pode falar comigo, tá? Eu finalizo aqui a minha aula com vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? E que vocês fiquem bem nesse momento, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada.